tarde para todos. No dia 3 de junho de 2014, nós vamos falar sobre ascensão. Vocês sabem que a ascensão é um tema que está muito falado, e hoje nós sabemos que todos os mestres que vieram para nos ensinar, eles vieram alavancar a gente para a ascensão. Então, o que significa isso? Nós precisamos expandir o nosso corpo astral. Expandir dentro da experiência da reencarnação. Porque por isso que a gente precisa reencarnar, né? Se desse para a gente ascensionar sem reencarnar, não precisava ter mundos em terceira dimensão, planetas em terceira dimensão, como o nosso aqui. E a gente tem uma sensação de que a gente está aprisionado, que o planeta é uma penitenciária. E enquanto a gente tiver esse sentimento de estar preso, de estar sufocado, né, dentro das nossas limitações, é que nós não conseguimos expandir a nossa alma, não conseguimos ascensionar, né? Então, Jesus foi um dos grandes mestres que vieram para nos ajudar. Antes dele, vieram por volta do ano 500 a.C., na China veio Confúcio e Lao Tse. E na Índia veio Buda, Siddhartha Gautama. Então, nessa mesma época tinha Platão. Platão falava do mundo das ideias, através das palavras de Sócrates, né? Vocês já leram os diálogos, né? Então, o que acontecia? Todos eles vieram preparar os grandes mestres. Um vem ligado com o outro, é uma cadeia de energia. E nós continuamos dentro dessa cadeia. Quando nós chegamos no século XIX, né, que Allan Kardec nos trouxe o Espiritismo, nós tivemos que quebrar uma casca de ovo que era o medo da morte. Aí, quando se falou da vida após a vida, lá no Oriente o pessoal já estava careca de saber, né? Eles já tinham esse conhecimento instalado, já estava implantado. As crianças nasciam já com esse conhecimento. Mas todo o problema nosso é a gente ascensionar. Todo mundo precisa ascensionar. E ascensionar significa se libertar das limitações de medo, de culpa, todos os sentimentos negativos que acompanham ainda o ser humano. Então, quando Jesus fala assim, honrar pai e mãe, o que ele queria dizer com isso? Que você veio com um DNA de papai e mamãe, que é uma casca de ovo, uma limitação. Nós fomos educados pelo medo, né? Cuidado, atravessar a rua, cuidado, não faz não sei o quê, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E nunca foi falado para a gente que a gente tem um anjo da guarda pessoal. Quando a gente às vezes fala para as pessoas, você já falou com o seu anjo da guarda? Você tem o costume de perguntar, antes de você tomar uma decisão, você tem o costume de perguntar para o seu anjo da guarda se é legal você fazer isso ou não? Se as pessoas não estão acostumadas a fazer isso, a gente vai fazendo tudo assim
no embalo, né? Todo mundo feliz, eu fiz isso, não sei se vocês devem ter feito isso também. O problema todo é que honrar pai e mãe, que Jesus fala, é exatamente você conseguir entender os limites do teu pai e da sua mãe, não julgar e pairar acima de tudo. É difícil a gente fazer isso, né? Por quê? Muita gente fala assim, eu não dei certo na vida porque meu pai e minha mãe não me apoiavam. Eu queria ser artista de novela e aí ninguém me apoiou e agora eu não sou nem artista de teatro de boteco. Então, será que isso é legal? Ou será que isso não tem ética? Geralmente não tem ética. Mas, dentro do contexto, tem papais e mamães que fazem isso, né? Que levam a menininha de 4 anos para ter manequim de criança, pintar o rosto da criança e ela se sentir toda poderosa. Tem gente que faz isso. E é bom isso? Não é. Mas, enfim, nós temos que resolver primeiro a nossa questão com pai e mãe. Isso falando de pai e mãe mesmo, pai físico. Tá? Pessoas que a gente conhece, pessoas que foram nossos mestres. Tá? Então, está aqui o ego. Tá? O ego limitado pela figura de pai e mãe. Nós estamos dentro desse ovo. Aí, nós precisamos ascensionar. Quer dizer, o que os nossos pais esperam, embora a maioria nem saiba disso, é que a gente se liberte desse ovo. Né? Aquele filho de 40 anos que mora ainda dentro de casa e que come da comida do papai e da mamãe, ele fala assim, filho, quando você vai se libertar? Não estou apontando para ninguém, pelo amor de Deus. Ele está ainda envolvido nessa energia. Agora, nós estamos aqui para julgar alguém? Não. Nós só queremos que esse ego se expanda e se liberte para poder cumprir o seu contrato. Né? Por quê? O ego veio aqui para expandir o seu consciente de luz. Quando a gente fala de consciente de luz, é exatamente isso. A nossa centelha precisa abrir os horizontes. E abrir os horizontes significa romper as limitações, sair da casca do ovo. O frango, o pintinho não precisa dar um coque para quebrar a casca do ovo e para sair andando. Isso é um movimento de ascensão. Tá? Então, ascensão não é nada, uma coisa do outro mundo. A gente consegue fazer isso naturalmente desde que a gente resolva a nossa questão com pai e mãe. Existe uma linha de pensadores, Valdo Vieira, amigo de Chico Xavier, ele dizia assim, 80% das famílias desse planeta é uma reunião de antigas quadrilhas de gangues e bandidos.
19,9999%, quer dizer, para dar 99,9%, são antigos triângulos, quadriláteros e polígonos amorosos. Então nós somos tudo florzinha de se cheirar. Né? Ou já foi bandido, ou já esteve envolvido em triângulos amorosos, aprontando, pintando e bordando. Então, o que é isso aqui? A nossa relação com pai e mãe. Nós precisamos nos libertar da culpa. Concorda? Se nós já fomos bandidos, se nós já fomos adúlteros, nós temos um caminhão de culpa nas nossas costas. Então, como que nós vamos ascensionar se a gente não se libertar dessa casca de ovo? É como se tivesse selado na nossa testa. Você foi bandido ou você foi adúltero. E você se sente culpado ainda. Então, primeiro ponto que nós precisamos trabalhar: o perdão. Enquanto a gente não se perdoar, a gente vai ficar nessa casquinha de ovo, indo e voltando, indo e voltando. Bom, para eu conseguir me libertar disso, eu preciso descobrir que eu tenho um Pai Celestial e uma Mãe Planetária. Minha mãe é meu chão, meu pai é meu céu. Aí eu já não me prendo mais com DNA, com família. Eu estou livre para amar incondicionalmente. Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. Isso é em termos práticos. Vocês já ouviram falar que o verdadeiro Pai Nosso, a oração que a gente conhece, começa com Jesus falando: Pai Celestial, Mãe Terra. Ou seja, Pai e Mãe. E daí ele fala, é um texto muito mais longo, onde ele fala que nós precisamos nos libertar e vestir a roupa dos seres da luz. Que nós estamos programados para sermos anjos e nós ainda queremos ficar mais para animais. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falou assim: eu detesto falar com gente, não gosto de gente perto de mim, mas animal eu adoro. Eu falei: mas você é o quê? Você não é um animal? Ah, não, mas eu sou. Ah, então tá bom, as outras pessoas também são animais. Não tem problema. Vamos começar a resolver os nossos traumas pessoais que estão ligados com as nossas mágoas. Enquanto nós estivermos carregando mágoas, seja do que for, de quem seja, nós ainda estamos dentro desse ovo e nós vamos ter dificuldade de ascensionar.
Por que que Jesus e todos os mestres têm certeza de que nós estamos preparados para ascensionar? Quando Jesus fala, nenhuma ovelha ficará perdida. Não tem isso. Ninguém é excluído. Então, ele sabe que nós todos fomos preparados para ascensionar. Só que nós não estamos usando o nosso código de acesso para fazer a ascensão. Nós estamos dormindo. Nós estamos ainda dormindo. É o anjo dormindo dentro de um animal. É o que nós somos. Então, como que nós vamos fazer para acordar esse anjo que está dentro de nós? E o que é esse anjo? Esse anjo é o pendrive que tem toda a gravação, desde que nós saímos do reino mineral, passamos pelo reino vegetal, entramos no reino animal e viemos para o reino espiritual. Vocês sabem quantos milhões de anos nós levamos para fazer esse pendrive, essa memória? Eu não sei, mas sei que menos de 1 milhão de anos não é. Alguns milhões de anos. Então, isso tudo está gravado, essa sabedoria está gravada toda dentro de nós e nós não abrimos. Isso se manifesta através de reserva hormonal. Então, nossa reserva hormonal é o resultado desses milhões de anos que nós viemos até chegar a pilotar um corpo humano. O nosso DNA ainda é meio vagabundinho, mas a molecada que está nascendo aí é 10.0. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos baixar esses programas a nível de consciência. Porque é a consciência, é o nível de consciência que vai nos dar o código de acesso. Agora, o que é que está ensinando a molecada hoje a abrir código de acesso? Lady Gerson. Então, o que está acontecendo? Junto com essa grande possibilidade de a gente abrir a nossa angelitude, vem a possibilidade de a gente ficar preso num ovo, que pode ser nem ovo, mas é ovoide. Então, muitas das crianças que estão vindo aqui, elas não que vão ser punidas, mas dentro do contrato delas já está anotado: olha, você vem com tudo, mas ai de você se você não se cuidar. Você vira um ovoide, porque você não está merecendo o tanto que o universo está investindo em você. Então, gente, não existe privilégios. Quem teve limitações, não teve alguns privilégios, tem algumas concessões. Agora, as crianças que estão vindo, a coisa é séria.
bicho pega mesmo, e pega muito antes do que pegava nas gerações anteriores. Antigamente a gente falava assim, derrame, infarto, isso é depois dos 50 anos. Hoje, antes dos 30, está tendo muito caso. Por quê? Porque estava no contrato. O nosso contrato de ascensão é um contrato de espírito. Agora a gente pensa que a ascensão é a gente estar no lugar do filho do Lula. A gente pensa que a ascensão é ser Xuxete. Então, estamos equivocados. Tem alguma coisa errada. Agora a gente fala assim, mas por que o governo, alguém não toma uma providência? Porque isso não é mais, não dá mais para um governo, um Estado tomar nenhuma atitude. Por quê? Se são, no Brasil são o quê? 200 milhões? Quase, né? Na China é quanto? 1 bilhão? Quase 5. É? Quase 5. 5? Eles são 50% da humanidade. Eles são quase 50% da humanidade. Da humanidade. Então, por que é que os chineses estão começando a tomar conta do planeta? Está todo mundo assustado, né, com a China. Na China, a gente teve esse berço, que é a figura de Confúcio. Vocês sabiam que Confúcio é um nome que, em chinês, o que é isso aqui? Kung Fu Cell. Então, no Ocidente, virou Confúcio, né? Mas tem ligação com Kung Fu. O que é Kung Fu? É uma luta. É uma luta onde se respeita o adversário. Então, os chineses têm essa base. Agora eles vão dominar o planeta? Não sei, não creio. Porque antes de eles dominarem o planeta do jeito que eles trabalham, com falta de respeito pelo ser humano, escravidão, essas coisas todas, não sei se a Mamãe Terra vai deixar isso acontecer. Mas tudo isso é caminhos, é um roteiro de ascensão. Tá? Então, esses seres que estão no planeta desde longa data, eles estão assessorando, eles estão tutorando toda a nossa evolução. Então a gente não tem que ter medo de nada. Quando a gente fica preocupado que alguma coisa saiu do nosso controle, nós estamos entrando em paranoia. A gente precisa relaxar. Mas como a gente vai relaxar se ainda o medo, a culpa, aquela questão de família fica dentro da nossa consciência, ruminando? Então nós precisamos de um roteiro, né, que é a gente sair desse quadro de pai e mãe físico, tanto que dentro do Evangelho mesmo, quando Maria vai com os irmãos mais velhos de Jesus,
para mandar ele parar de ficar fazendo essas coisas, ele fala assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque aí ele já disse: eu estou ascensionado, eu obedeço às ordens do meu pai. Né? Segundo a tradição da Fraternidade Branca, esse pai a qual ele se referia era o senhor Maitreya. E o senhor Maitreya está como o senhor do mundo no lugar de Gautama, Siddhartha Gautama. Então Jesus, Cristo, o Cristo que se falava, né, Jesus ligado ao Cristo, é esse Lord Maitreya, Senhor Maitreya. Né? Senhor Maitreya era um iluminado da antiga Lemúria, que é um continente que desapareceu, onde, na época onde a humanidade éramos todos raça negra. Né? Vocês não lembram disso, né? Vocês foram tudo negrinhos. E eles trouxeram a sabedoria de Vênus. Né? Sanat Kumara, que foi um grande mestre que iniciou, que conseguiu o alvará de funcionamento do planeta Terra, né? Tem umas coisas aí, né, que são interessantes. Então, Maitreya veio como Krishna na Índia. Né? Vocês já ouviram falar de Krishna, né? O Bhagavad Gita. Né? Então, nós somos todos filhos do mesmo Pai. Essa consciência que nós precisamos tomar é que vai nos libertar desse aprisionamento. Então, a hora que a gente sentir amor incondicional por todas as criaturas, a gente conseguir entender que dentro de cada um tem uma centelha divina, tem uma reserva hormonal de bilhões de anos, às vezes, a gente não vai ter mais problema com ninguém, nem com bandido, nem com pessoas de má índole. A gente vai quebrar o medo, quebrar a culpa. Por quê? A gente não culpa mais ninguém de nada. Porque a gente já não se culpa mais. Vocês entendem que isso é uma chave? É um código de acesso? É só desse jeito que a gente vai provar que a gente se ama. A lei não é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. O a si mesmo leva milhões de anos. Porque a gente ainda não se gosta, a gente não se ama, a gente não se perdoa. Aí alguém pode falar: poxa, então todo mundo vai aprontar 1001 e se perdoa no dia seguinte e continua aprontando do mesmo jeito. Isso não é se perdoar. Isso é aumentar a sua lista de dívidas. A sua continha negativa com a sua consciência. O lance é isso. A consciência está em nós. E isso tudo é divino e ponto. A gente não deve mentir para a gente. Enquanto a gente está se enganando que a gente está feliz, está mentindo para a gente que a gente está feliz, a gente vai só
um tombo atrás do outro, dando de cara no chão. Então, quando essa consciência vier transparente dentro de nós, a gente se liberta e a gente ascensiona. Então, a linha de raciocínio é o seguinte: se eu saio daqui, eu vou encontrar um irmão mais velho. Porque eu saí da linha de pai e mãe, eu encontro um irmão mais velho que vai me orientar como eu faço para acessar a minha centelha divina, a minha consciência. E não tem um irmão. Toda a humanidade acaba sendo instrumento da nossa ascensão. A gente se liberta porque a gente acaba amando a todos, andando por um roteiro que é esse irmão mais velho. Esse irmão mais velho, a humanidade escolheu Jesus. Jesus não falava? Eu obedeço meu pai. Vocês estão aí encrencados porque você não obedece o pai. Ele não falava isso, mas ele dava bem a entender. Então, quando a gente começou a tentar obedecer o pai, o que acontece? Vem uma onda querendo aprisionar a gente, querendo impedir que a gente cresça. Então, quando a gente vai fazer um evangelho dentro de casa, nesse dia acontece tudo, né? Chega uma visita que veio lá de não sei de onde, né? E você tem que sair correndo. Então não dá para você fazer a sua casa virar um pontinho de luz. Chega dia de reunião, que é onde você vai entrar em contato com o seu eu superior, com os seus mestres. Ah, não posso hoje. Hoje é o último capítulo da novela. Eu não vou poder ir hoje. Ah, tem que ir no shopping. Tem que fazer não sei o quê. Sempre acontece alguma coisa. Então a primeira coisa, primeiro sinal de que você já se disciplinou é que naquele dia, que é o seu dia de se alimentar com os seus irmãos superiores, você não marca nada, você larga tudo. Aí o pessoal fala assim, virou fanático. Agora nossa, é só isso que pensa. É lógico, se o seu carro está sem gasolina, aonde que você vai em primeiro lugar? Você vai encostar no posto de gasolina, vai abastecer, né? Agora, e o seu dia? O dia para você? Para você seguir o seu caminho, você continuar se conectando, você larga tudo e vai atrás. Isso é um sinal de que você está ascensionando, que você tomou consciência de que aquilo é importante para você. Naquele momento você está se nutrindo. E você não consegue continuar a sua caminhada como se você não tivesse gasolina no carro. Então, ascensionar, gente, é uma receita até muito prática. Muito simples. Mas é difícil de cumprir. É difícil de cumprir. Por quê? Nós temos a nossa ancestralidade, as nossas crenças antigas, os nossos medos, as nossas culpas, nossas raivas.
Ontem eu atendi uma mocinha e ela falava assim: eu preciso me vingar de um ex-namorado. Eu falei: tá bom, o que você quer fazer? Ela falou assim: eu estou com umas coisas entaladas aqui que eu não aceito. Eu falei: espera aí, ele bateu em você? O que ele fez? Ela falou assim: foi a crueldade com que ele terminou comigo. Eu falei: mas fala mais claro, que eu não estou lendo o seu pensamento. Ela falou assim: ele falou para mim que ele estava com uma outra namorada e que essa outra namorada dava o maior prazer para ele, que eu não dava prazer para ele, eu não sabia transar com ele. E ele me pôs abaixo de sola de sapato. Eu falei: bom, então, o que você quer fazer? Você quer sentar na frente dele e tacar o dedo na cara dele, que ele foi cruel, que ele foi isso, aquilo com você? Eu preciso falar com ele. Eu falei: tá bom, então nós vamos fazer um procedimento e depois você resolve se você quer ir lá fazer isso mesmo. Aí nós fizemos um procedimento. E o procedimento era assim: apesar de eu ter deixado ele me humilhar com as comparações que ele fez, eu me amo e me aceito profundamente. Batendo aqui, ela estava com uma dor horrorosa aqui. Aí, terminando isso, eu perguntei: e agora? De 0 a 10, quando você está sentindo raiva dele? Agora eu estou me sentindo uma besta. Estou me sentindo ridícula. Por quê? Não tem comparação, né? Ele te comparou, ele fez um erro. Tá bom, ele está equivocado. Mas você vai gastar a sua bilis com esse fulano? Você vai ficar com raiva dele? Eu falei: minha mãe, agora eu não estou mais querendo falar nada com ele. Se eu encontrar com ele na rua hoje, eu só dou uma olhadinha assim de desprezo e vou embora. Eu falei: então você está ainda querendo se vingar, né? Continua fazendo esses decretos, né? Continua se perdoando. Porque quando a gente sente ainda a dor, é porque a gente ainda está equivocado. É porque ainda a gente não trouxe a nossa memória, a nossa reserva hormonal para anestesiar essa dor. Então a gente fica sofrendo, porque a gente ficou traumatizado, porque a gente foi comparado, porque isso e aquilo. Então, enquanto a gente estiver assim, a gente não ascensiona. A gente vai ficar sempre do mesmo tamanho, sofrendo. Até quando? Né? Por que a gente não quer se libertar? Porque isso aqui, esse ovo aqui, é uma zona de conforto. É confortável a gente ficar ali, né? Ai, dói, até que chega uma hora que a gente precisa sair dela, a gente precisa se libertar, e para se libertar precisa validar o outro que foi o nosso carrasco, né? Então quem é o nosso carrasco? É a nossa ex-vítima, certo? Então, se tudo que acontecer comigo, onde eu me senti vítima,
eu entender que foi um passa-régua, encerrou o capítulo, não vamos mais tirar a casquinha dessa ferida para não sangrar de novo, eu estou ascensionando, eu estou me libertando. Eu estou entendendo que tinha um débito e esse crédito matou. Mas o que é o crédito? É você ser vítima. O seu débito foi lá quando você foi carrasco. O seu carrasco arrumou um débito. E ele vai acertar em outras situações, né? Onde ele vai ser vítima. Aí ele vai ser vítima, zerou. Se ele quiser cutucar a ferida de novo, ele pode. O que são os nossos obsessores? Eles ficam cutucando a gente para ver quanto a gente tem certeza de que está fechada a conta. Aí a coisa fica complicada. Por quê? Uma conta que foi encerrada, que está zerada, você pega e abre ela de novo, você arrumou um débito, né? Você vai ter o carrasco, você arrumou um débito. Você vai precisar de um crédito, quer dizer, levar um soco na boca.